Eu acho que a primeira coisa que eu falo para todo mundo é que um bar, um restaurante é, acima de tudo, em primeiro lugar, uma empresa. Muito bom. Então você tem que tratar como uma empresa, tem que pensar como uma empresa. Aí eu vou fazer para os meus amigos. Não faça. Compra uma chácara, leva os amigos para lá, contrata alguém para cozinhar. Não pensa, não mistura as duas coisas. Então, restaurante, bar é empresa, precisa ser tratada como empresa. Fala, Pera! Beleza? Tudo bom? Mais um podcast da Brasel, aqui da RMC. Tenho o prazer de trazer aqui para vocês o Silvio Bigon, vulgo Silvio Bonelli. Várias vezes a gente já brincou assim, não, brincadeiras à parte. Cara, a gente tem um modelo novo de podcast aqui, Silvio, que, cara, a gente quer trazer os associados, os empresários, cara, que tem história para contar, que já passou por alguns bocados, histórias legais, dores de barriga, enfim, para a gente contar para nossa audiência, para os nossos empresários, como que é ser dono de bar e restaurante. É legal pra caramba, mas dá dor pra caramba. Eu tava conversando com meu irmão esses dias, eu falei, cara, meus amigos que querem virar dono de restaurante, eu falei, cara, eu recomendo não virar dono de restaurante, porque não sabe o tamanho da bucha. Mas você é um cara que, cara, depois de 20 anos já sabe tirar de letra, né? Então é um prazer estar aqui com o Silvio. Para quem não conhece o Silvio é publicitário, depois fez a loucura de virar dono de restaurante. Há 20 anos tem a Bonelli, todo mundo conhece a Bonelli. Cara, as melhores pizzas de Campinas. Ele estava me contando algumas coisas aí de como que foi entrar no ramo. E vamos para cima contar essa história. Antes disso, eu sempre esqueço, galera. Curta, compartilha, vai no nosso podcast, segue, escuta na academia. Eu faço isso com vários podcasts, inclusive o nosso. Então, coloca lá, tá fazendo sua academia de manhã, conta histórias. Normalmente acontece alguma informação que eu falo, puta sacada legal, vou lá levar pro Benedito, pro meu restaurante, esse ponto aqui, vou conversar com a turma. Então, tamo aí. Silvio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela Brasel mais uma vez, né? Um prazer trabalhar, viver a Brasel desde o início, desde quando começou. Só trouxe coisa boa para o nosso mercado, né? Só trouxe coisa interessante, fez o mercado crescer muito, né? E sempre foi um prazer participar da Brasel e agora tá aqui contando história, então é muito bom. Muito obrigado do convite. Cara, é um prazer. E para quem não sabe, o Silvio na gestão passada foi conselheiro nosso, estava aqui junto, ajudou, botou a mão na massa. Então sabe os dois lados, né? Sabe o lado de ser cliente, o dono de restaurante cliente da Brasel, e sabe o lado de estar aqui na mão na massa, também, ajudando a turma. Eu sempre participei de entidades de classe, né? Desde quando eu era publicitário. Você ficou muito tempo no Convention também, né? Passei pelo Convention também, antes de ter a Brasel. Eu e Gilson, perfeito, né? Então, eu e Gilson do Outback tivemos uma gestão, acho que foram 2 gestões no Convention. E a gente também... Você foi um dos idealizadores do Chefes, que antigamente chamava Chefes na Praça, né? Agora mudou, Chefes Campinas. Aí teve um problema de marca, mas é o Chefe na Praça, né? A gente ajudou a criar o Chefe na Praça, que foi no meio dessa gestão aí, onde a gente começou a fazer festival gastronômico em Campinas. Legal. Depois criamos então o Chefe na Praça. Fizemos algumas evoluções aí no mercado já naquela época, porque não tínhamos como fazer isso, né? No Convention, a gente praticamente se tornou um representante do setor de bares e restaurantes para conversar, por exemplo, com o governo, com prefeitura, porque como nós não tínhamos a Brasel, o mercado era carente disso, então a gente acabou resolvendo muitas coisas, né? A Alexandra mesmo, a gente conversa com ela desde lá dessa época. Caprioli. Desde dessa época aí, que a gente só tinha o Convention, então foi como a gente começou a levar as demandas do mercado para a prefeitura, começar a discutir alvará, é um trabalho nosso do dia a dia aqui esse assunto todo que começamos não é de hoje.
e vamos continuar ainda. Com certeza. E para quem não conhece, o Conventions Visitor Bureau, ele cuida de toda a parte de hotelaria, etc. E durante muito tempo ele também cuidava da alimentação fora do lar em Campinas, né? É que o Convention, mundialmente, né, o Convention é uma entidade que atrai, que mostra o destino, né? Mostra Turístico, a cidade, né? que ela está, né? Então, você vai atrai ver o visitante de fora, né? Nova York, Londres, Paris, enfim, todas as grandes cidades no mundo têm um Convention Bureau, né? E Campinas também teve, né? Começou com Antônio Dias, do Sim. The Royal, né? E foi crescendo e cresceu, tanto que hoje Campinas é um centro de exposições, de eventos, né? Então, ele tem uma abrangência maior em termos de atuação, porque ele envolve os hotéis, as empresas de evento, turismo, né? Exatamente, as empresas mais nichado. de evento e outras, né, receptivo, e aí, claro, também o bar, o restaurante, porque ninguém vem para a cidade e essa pessoa vai ter que comer, vai ter que se divertir. Então tem uma parte de turismo também, porque faz parte da visitação de quem vem para a nossa cidade, ou de quando você vai para uma outra cidade, conhecer, ter todas as experiências ali, né? Legal. Então o Convention ele é bem abrangente nesse ponto, e não deixa de ter o bar e o restaurante, né? Legal. Silvio, e vamos... Você está com 20 anos com o Bonelli, você estava me contando que você era publicitário, atendia Retorno, junto com o Mário fez os primeiros deliveries de Campinas. Cara, Exatamente. E aí? Me conta da onde saiu da publicidade e veio virar dono de bar e restaurante, dono de restaurante da Bonelli aqui em Campinas. Bom, eu comecei com a publicidade logo cedo, né? Com 24 Você é formado em administração? anos. Com administração e também publicidade, né? Então, eu tinha 24 anos, comecei com minha agência de propaganda. E um dos primeiros clientes que eu tive foi a Retorno. Legal. E a Retorno a gente foi desenvolvendo e criando muita coisa. A Retorno era pequenininha, só tinha ali no centro de convivência, né? E aí que veio a ideia de fazer o delivery. Então, a gente trouxe o delivery para Campinas. O insight foi até interessante, que nós fizemos um carro, né, uma Fiorino, para fazer entrega de pizza a partir do centro de convivência, ou seja, não tinha a menor noção do que seria fazer entrega na casa das pessoas, né? Então teve toda uma experiência. Era lista amarela? Como que se fazia a publicidade do... Mala direta. Mala direta mesmo. Usava muita mala direta. A gente comprava listas de nomes e aí produzia material gráfico. Direta, chegava a carta, só para a turma mais nova aqui no... Cara, chegava pra quem não sabe o que é isso, você mandava uma carta na casa da pessoa falando que tem pizza para entregar, que tem delivery. E aí você tem alguns esquemas também para chegar nos prédios, né? Falando com porteiro, com síndico, podendo levar esse serviço para dentro do prédio. Nessa época, o entregador subia no apartamento para fazer a entrega. Tem gente que gostaria que voltasse isso. O entregador ia lá no apartamento, lá não sei aonde, para entregar. Então era uma outra realidade, claro, né? Mas também foi uma aventura muito boa, né? A Retorno tinha uma equipe que hoje pode ser considerada muito grande. Eles chegavam a ter 10, 12 entregadores na época. E os entregadores ganhavam um salário mínimo por fim de semana. Caramba! Pô, tinha entregador que a moto dele passear no dia de folga era 550 cilindradas. Nossa, é completamente diferente do que é hoje. Então eles tinham, porque o mercado não tinha competição, né? Então eles trabalhavam bastante, claro, né? Mas também ganhavam muita grana. Né? E já entrando um pouco na Bonelli, que é o carro forte foi pizza já desde o começo, ou não? E uma dúvida, você está falando de delivery de pizza. Eu já sou de uma geração que, cara, pra mim, domingo era o dia da pizza e você pedia em casa. Então eu cresci já sabendo que tipo, pizza é delivery. E você pegou uma época que não, que pizza começou a virar delivery.
Na Bonelli também já tinha essa pegada de delivery domingo? A Bonelli veio depois disso, né? Tá. Então nós estamos falando aí de uns 15 anos antes de Bonelli, né? Então, quando a gente criou a Bonelli, né? Que aliás, o Mário é meu sócio na Bonelli. Ah, tá. Não então, sabia. Legal, que bacana. Foi por isso que eu cheguei de publicitário a operação de restaurante, né? Onde é que eu ia arrumar um sócio que entende do negócio, que conhece tudo do assunto, que já tinha uma base sólida na operação, né, que era confiável, né, meu amigo de muitos anos, então é um sócio perfeito, né? Pô, legal. Tanto que eu tenho mais tempo com ele do que com minha esposa. Eu estou fazendo 35 anos de casado. Então a gente sempre brinca que eu tenho mais tempo com ele do que com a minha esposa, que eu tenho aí 35 de casado, né? Tá. Então é uma amizade aí muito longa. Legal. E uma sociedade que deu certo, né? Que é difícil, né? Então a sociedade... São só vocês dois? Só nós dois. Vocês dois. Então a sociedade, para dar certo, não é fácil, né? Você precisa ter uma série de fatores, confiança. Qual que é o principal fator que você fala que... A confiança. Confiança. E como sobrepõe... que se constrói essa confiança? Então, a gente construiu com convivência, né? A convivência... Vocês são amigos pessoais, famílias amigas? A convivência trouxe essa confiança, né? E de você não ter outros interesses escusos, né? Como... Tem que ser gente do bem e confiar. Vamos fazer isso? Vamos. Tudo deu certo? Claro que não, né? Alguém recriminou o outro lado porque aquela ação não deu certo? Não, nunca. Essa não deu certo? Não, vamos tentar outra. E outra dá. Como foi esse início da entrega, de fazer delivery e tal. Deu super certo, claro. Foi uma ação maravilhosa. E assim como outras tantas ações que nós fizemos lá na época de retorno, como trabalhar com cardápio único, preço único no cardápio. Você já pensou um cardápio de pizza? Todas as pizzas 70 sabores no mesmo valor, tudo no mesmo valor. Nossa. Né? Coisa doida, Hoje é impossível. Aí você estava falando, né, que o custo da mercadoria não pesava tanto, então a variação te atrapalhava muito. E virou um chamariz, a galera vinha porque o preço era... muito. O próprio rodízio que tem até hoje na Retorno, né, foi uma ação inovadora. O rodízio... Foi uma ação inovadora. Toda quarta-feira tinha rodízio lá em Mojimirim, na pizzaria que eu ia. Que nós introduzimos, né, e se firmou... que também foi uma novidade, era um risco, né? E não se sabia se funcionava rodízio de pizza, que você tinha um rodízio de carne, que é tradicional. Sim, e tudo mais, mas o pizza, como é que você vai fazer um rodízio de pizza? Será que vai? Será que não vai? Né? Dá certo? Não Hoje dá? Hoje continua um sucesso o rodízio de pizza? Você acha que... Sim. Ele... É claro que hoje já tem uma tradição, né? Em termos de quantas pizzas se trabalha, a variedade... Os sabores, uma série de elementos porque também não pode ser amador, né, Matheus? Você sabe que nenhuma operação, amadorismo não funciona, ainda mais no Brasil, né? Com certeza. Com essa tributação que a gente tem e esses riscos todos que a gente tem. Você pode errar de vez em quando, mas não pode errar sempre. Pode errar muito, sempre. Nossa senhora, então, não sai do buraco mais. Precisa ser bem trabalhado, né? Legal. E me conta, a Bonelli, na realidade, já era uma marca de Campinas tradicional e você comprou a marca, é isso? Isso. A marca Bonelli tem mais de 60 anos de mercado. Então, hoje é comum a gente receber casais dizendo que ele começou a namorar a esposa lá na Bonelli, que ele pediu a mão da esposa no Bonelli, que a gente tem clientes que começaram aí ainda criança, hoje já se tornaram pais e levam os filhos para comer a pizza. Então, assim, tem uma continuidade familiar dentro disso, né? Então,
A gente tem, e nisso, inclusive, a gente tem, por exemplo, cliente que hoje mora fora do país, né? Estados Unidos, Europa e tal, e quando vem para o Brasil por algum motivo, precisa ir comer no Bonelli para matar aquela saudade. Então é muito gratificante ter isso, essa tradição, essa vivência longa, né? Então é muito, muito interessante mesmo. Legal. E me conta uma coisa, você trabalhava com publicidade, conheceu o Mário, você foi para o setor por uma questão estratégia de negócio ou o bichinho da gastronomia te picou em algum momento e falou, cara, não, eu quero trabalhar com servir pessoas, eu quero trabalhar com comida? Um estigma no mercado publicitário, pelo menos tinha naquela época, né? Que todo dono de agência falava que queria ter um restaurante, né? Que demais. Isso era comum, inclusive nas nossas reuniões da ABAP, né? Associação Brasileira das Agências de Propaganda, a qual eu também trouxe para Campinas. Legal, que bacana. Era um assunto, assim, bem interessante. Um dia eu vou ter um restaurante. Todo mundo falava isso, né? E eu realizei essa ideia, né? Começando ali, eu queria diversificar meus negócios, porque eu já estava chegando numa idade que eu achei que não ficaria como publicitário durante muito tempo, né? Porque o publicitário, assim, é bastante... Você vai falar que o restaurante também, né? Eu ia fazer essa pergunta, mas peraí, qual que é mais fácil, qual que é mais difícil? Mas, de qualquer jeito, em publicidade, principalmente naquela época, a gente tinha um trabalho muito intenso, muito dinâmico, ainda mais eu que participava, né, no dia a dia da agência, ali no planejamento, na execução, atendia cliente, toda a apresentação de campanha em cliente era eu que fazia. Então era bastante dinâmico o trabalho, né? E aí eu achava que precisava ter alguma outra coisa para um segundo momento da vida, né? E foi quando sossegar e virou dono de restaurante. O Mário me convidou para comprar o restaurante, né? E aí, como eu já falei, né? Quando eu ia arrumar um sócio tão perfeito, né? E aí a gente se juntou e comprou o restaurante junto. E nesse começo ele era mais operador e você estava investidor? Sim. Porque hoje você é que toca... Sim. Você é operador mesmo, né? Na época eu praticamente era cliente para ir comer no restaurante, né? Aí você vai aprendendo, vai descobrindo as coisas, né? Uma coisa importante... Claro que o Mário já praticava, mas eu comecei a aprender muito de perto, trabalhar com as pessoas, né? A necessidade que no restaurante você tem de olhar para a tua equipe, né? A tua equipe é o ponto mais... tem que estar muito próximo deles, né? Porque todo mundo tem os seus problemas, né? Por mais profissional que a pessoa seja, ele traz os seus problemas pessoais, né? Então, a gente foi aprendendo a conviver com isso, foi aprendendo a trabalhar junto com a equipe, a melhorar alguma coisa, a ter uma visão mais humana sobre o pessoal. E isso foi me levando para dentro do restaurante, E hoje Foi uma transição meio que natural. Você estava mais próximo, começou a ver a necessidade de botar a mão na massa, foi colocando a mão na massa e você foi desplugando da agência. Até chegou um ponto que não dava mais para conduzir as duas. Depois de 10 anos... Você carregou os dois juntos 10 anos? 10 anos carreguei os dois juntos. E aí comecei a perceber que ou um ou outro não ia... teria que abrir mão de um deles, né? E aí meus filhos não queriam ir para a propaganda. E aí eles optaram, então eles fizeram a opção de trabalhar no restaurante e acabei me desligando da agência e indo só para o restaurante, né? Tanto que minha filha trabalha comigo, mas o meu filho não. Meu filho ficou pouco tempo. Depois foi para multinacional e a vida dele, não. Ficou mais esperto e inteligente que a gente e foi conduzir outra história. Pelo menos sofre menos, eu acredito, né? Eu não sei não, né? Não, vai para parte. E me conta uma coisa, Silvio.
Tem algumas perguntas que vão ser um pouco difíceis de ser explicar, porque elas são um pouco genéricas, mas é interessante a gente fazer o exercício da gente lembrar das coisas e também da gente pensar nisso. Cara, nessa transição de sair da publicidade, ir para o restaurante, tudo bem, vamos passar um pouco mais para frente nesses 10 anos, na hora que você começou, sair realmente da publicidade e entrar no restaurante. Cara, qual que eram as dores, os desafios que você... Peraí. Isso aqui é novidade, isso aqui é um negócio diferente. E como que você resolveu esses desafios? Olha, eu acho que a grande dificuldade realmente, e a facilidade também ao mesmo tempo, como eu disse, é a equipe. Né? Então, eu percebi que o grande difusor ali, o grande divisor é a equipe. Então, sem equipe, restaurante não é nada, assim como eu tinha na publicidade, né? Então, a publicidade é o quê? Já há muitos anos, mesmo eu que comecei, quando eu comecei não tinha nem computador, tá? Só detalhezinho, né? Comandeira. Não tinha nem computador, não tinham inventado ainda o computador. Então, nessa época, é claro que tinha uma outra visão das coisas, mas você podia colocar o melhor computador do mundo. Se você não tivesse um pessoal ali dedicado, criativo, você não resolvia nada. E o restaurante, eu acho que é muito parecido, porque você pode ter o melhor matéria-prima do mundo, você pode ter o melhor maquinário, você pode ter a melhor panela, vamos chamar assim, claro que não faz diferença, mas não vai fazer nada sozinho. Você pode ter os melhores ingredientes, se você não souber colocar eles juntos... E a quantidade e o tempo, o tempero... né? E junto com isso, tem o outro tempo que as pessoas não estão dentro da cozinha ou dentro do atendimento, né? Que é a vida de cada um, né? Isso é muito importante, né? Eu comecei a descobrir isso e comecei a ter essa preocupação com o pessoal, não só com aquele período que ele está trabalhando, mas com o período que ele não está trabalhando. Então, quando ele está na casa dele, com questões familiares, com filhos, enfim, todos os problemas que faz parte da vida da pessoa, né? E a gente, claro, começou a entender e perceber que todo mundo tem os seus problemas e todo mundo precisa, às vezes, de uma atenção, né? Como uma garota que chegou faz pouco tempo, ela não estava, o rendimento dela caiu muito. E aí a gente foi ver o que estava acontecendo. Ela disse que a mãe estava doente e a mãe morava fora, no Paraná, e ela não estava perdida, né? Nós falamos, então você pega 15 dias e vai visitar sua mãe. Não, mas eu não tenho ainda tempo de férias. Não estamos falando disso. Pega 15 dias e vai visitar sua mãe. Aí, né, ela foi, visitou, voltou, né? Infelizmente a mãe não resistiu, mas ela teve a oportunidade de conviver família, de ficar com a mãe ali, a família e tudo mais. Então, você vê essa gratidão da pessoa, é muito gostoso, né? Muito bom. São detalhes que estão além ali do trabalho, entendeu? Porque da relação contratual do trabalho. Não põe no contrato de trabalho. Não põe no contrato de trabalho isso. É uma relação humana. Nem precisa, nem pode. Então, é muito bom você perceber isso, né? E eu acho que quando a gente começa a olhar esse lado da pessoa, das pessoas, da nossa equipe, acho que a gente consegue ter um resultado muito melhor que aquele que, precisamos de produção, precisamos produzir mais, precisamos diminuir desperdício, toda aquela preocupação técnica que nós temos que ter com os nossos negócios, ele diminui bastante. Porque
a pessoa vai entender normalmente que ela precisa ajudar a empresa, que a empresa faz parte da vida dela. Ela vai absorvendo a responsabilidade que o trabalho precisa. Só que, cara, ou vestir a camisa. Então ela recebe uma correção da nutricionista, por exemplo, que é uma coisa chata, né? Quando você recebe a nutricionista começa a pegar seu pé. Arrepia o cabelo. Mas ela recebe muito mais fácil como orientação do que como algo chato que é corretivo. Então ela vai entender que aquilo está melhorando a forma dela trabalhar e tudo mais, ou é um desperdício que ela às vezes não está percebendo. Enfim, você tem um resultado até empresarial ao longo do tempo que é muito mais positivo do que às vezes um treinamento, você botar o cara lá, fazer 2 horas de treinamento, da teoria, falar para ele que, poxa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, tratá-lo nas outras horas que ele não está trabalhando, às vezes é muito mais produtivo. Até um resultado maior do que você fazer treinamento. Ô Silvio, e pegando esse ponto, você está falando de pessoas, a gente estava comentando agora a questão de turnover, de giro, de, cara, quanto tempo que as pessoas ficam, saem, assim, e tem muita gente que pensa, cara, eu vou treinar a pessoa, mas daqui a pouco ela vai embora para o concorrente. Eu acho um pensamento errado. Tem aquela história, é melhor alguém treinado dentro do que não treinado dentro. Como que você lida com isso? Você estava contando para mim que tem uns 50% mais ou menos de turnover, o mercado tem quase 80%, 70% de média, então você está muito melhor do que a média. Você atribui isso, que coisas que você faz, que você pode contar para a turma, que faz uma turma ser mais leal, vestir uma camisa, se sentir parte do todo? Então, são esses detalhes, né, Matheus? Porque mesmo que seja um primeiro emprego, né? Vamos pegar lá o primeiro emprego, que eu adoro trabalhar com o primeiro emprego. Legal. Nossa, assim, fico até feliz quando chega um jovenzinho lá e fala, nunca trabalhei, não tem problema. Eu tive aliás, que ele chegou lá, tinha 16 aninhos, veio de uma entidade que a gente trabalhava junto para jovens carentes, né? Então ele veio como jovem carente, fazia um treinamentozinho ali na entidade, depois veio trabalhar. A mãe tinha que levar ele no restaurante porque ele não conseguia pegar o ônibus lá da casa dele e 2 ônibus para chegar no restaurante, caminhar e tal e tudo mais. Ele, no começo, a mãe tinha que levá-lo, né? Para não aumentar muito a história, hoje ele é chefe de um restaurante em Portugal. Pô, que legal. Legal. Entendeu? Ele ficou quanto tempo contigo? Ficou um bom tempo. É difícil falar assim de tempo. Eu sou um cara que não meço o tempo. Mas ele deve ter ficado ali entre umas 2, 3 passagens que ele teve, porque trabalhou com a gente. Aliás, trabalhou no Benedito também. Quem que é? Carlinhos. Carlinhos. Tá em Portugal? Eu não sabia que ele tá em Portugal. Ele tá em Portugal. E ele começou como um menor aprendiz seu lá. Menor aprendiz meu. Legal. E ele... Não sabia que ele veio para Portugal. Ele de vez em quando fazia extra pra gente lá. Pô, é verdade. E ele hoje é chefe de um restaurante lá em Portugal, numa cidade litorânea ali da praia e tal. Legal. Tá com a família, enfim. Pô, fez a vida. Isso que isso que é bom. Pô. Isso que me dá prazer. Isso que, sabe? Enche o coração. Né? Então, assim, vários outros. Ficar contando história, deixar velho contar história, conta até amanhã cedo, né? A gente tá aqui para isso. Mas tem muita história parecida com essa, né? De pessoas que chegaram, não sabiam nada, se desenvolveram. Hoje tem alguns que são gerentes, ou às vezes em restaurante, ou em outras atividades, mas que se capacitaram para isso, que são aí cozinheiros de boa colocação. Hoje a gente tem muita coisa espalhada
pelo mundo aí, que a gente ajudou, né? Legal. E marcou a história de alguma forma. É muito bom, é muito bacana, sabe? Porque, primeiro que essa pessoa, ela vai fazer bem feito. Porque se você ensinou para ela fazer bem feito, ela vai fazer legal. Ela vai, talvez não dê esse lucro que você falou para o teu restaurante, mas ele vai levar isso para um outro lugar, né? Agora no Encontro de Negócios, eu conversei com o Marcão do... Como que chama a operação dele? Nossa, espera aí. Conselheiro nosso. É isso. Aí... Santa Genebra. Santa Genebra. Aí ele estava falando de uma pessoa que trabalhou com a gente, começou com a gente, está lá com ele. Então é gratificante. Mas você pega o Zé da Fellini também, puta, tem várias pessoas que tem outro que é dono de restaurante que, cara, começou lá. Primeiro emprego com ele. Então... É super legal. Nosso setor tem muito essa história do... Eu falo, tem muita oportunidade, mas vamos falar isso. Cara, se a pessoa quer trabalhar, quer aprender, cresce muito rápido no restaurante. Até por causa desse turnover, porque o cara entra como um ajudante de pia, daqui a pouco ele tá como ajudante de cozinha, daqui a pouco ele tá como cozinheiro, daqui a pouco ele tá... E, cara... tem espaço para... O Juninho, que é meu chefe do jantar, né? O Juninho chegou lavando prato. Chegou do Nordeste... Tem muito essa ascensão, né? Chegou do Nordeste, meninão, não sabia nada, foi trabalhar lá com a gente lavando prato. Hoje é meu chefe do jantar. Super legal. Então... É muito gratificante quando a gente vê essa história, a história das pessoas que cresceram, que foram, que se desenvolveram. Para você, fator de sucesso pode traduzir nisso em pessoas. Pessoas. Se você tiver... Muito mais que dinheiro. Cara, você tem um restaurante de sucesso com mais de 20 anos, a marca tem mais de 60, mas o restaurante contigo tem mais de 20. Para você, se fosse definir um ponto para ter um restaurante de sucesso... Pessoas. Legal. Tem que ser pessoas. Porque você imagina você chegar num restaurante, você ser maltratado... O garçom... Pode ter a melhor comida do mundo. Pode ter a melhor comida do mundo. Pode ter tudo. Pode ser um restaurante lá na Lua. O cara não volta. Não vai voltar. E se ele chegar lá, mesmo aquela pessoa que chega, que a gente às vezes percebe isso, a pessoa que chega com um problema, que está amargurada por um motivo ou por outro, que ela senta, ela quer conversar... aquela conversa é melhor do que qualquer comida que você colocar na mesa. Exatamente. Então, aquela conversa vai dar um apoio excepcional e a pessoa não vai esquecer teu restaurante. A pessoa vai voltar depois de muito mais, alguns anos e ela fala, nossa, eu vim aqui, sentei naquela mesa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, por isso a gente tem que ter uma equipe que entenda tudo isso. Né? Que entenda esse negócio todo. Pode ser a atendente lá, a sua hosters, pode ser o cumim, não nem vamos falar do garçom. Às vezes o cumim tem que estar preparado também para parar, para ouvir, né? E participar dessa vida do cliente, né? E isso vai transformar o quê? Numa experiência, que se chama de experiência dentro do restaurante, né? Porque sem gente, cara, nós não vamos fazer nada. E aí você falou de sem gente. Grandes números. Você tem 250 lugares lá na Bonelli. Você está com quantos funcionários? Hoje a nossa equipe gira aí por volta de 30 pessoas. E quantas vagas em aberto? Se fosse colocar hoje umas 5, 6 vagas. Então, gente, se estiver procurando emprego, assistindo, só bater lá na porta do Silvio. Vá nas entrevistas, marca a entrevista, compareça na entrevista. Compareça, porque eu sou ainda não... Emprego tem. Chance de crescer tem, só que tem que aparecer na entrevista, senão não tem jeito, né? Tava brincando porque tá difícil recrutar gente hoje, né? As pessoas infelizmente não têm a mesma, me parece pelo menos, né? Que ela não tem a mesma preocupação com o emprego que se tinha há um tempo atrás, que a gente tinha
há um tempo atrás, porque talvez seja porque está muito fácil, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem pessoas lá que trabalhava fixo, era registrado, CLT, pediu para sair e hoje só vive fazendo extra, com a gente mesmo. Tá. Então, a pessoa tinha ali as garantias, o seguro do emprego. Assistência médica, assistência odontológica, toda a garantia de até quem fica doente, por exemplo. Você acha que essa situação de mercado da mão de obra é uma história sem volta ou são flutuações? A história nos mostrou que existem as flutuações. Esta situação que nós estamos convivendo, eu nunca tinha visto. Tá. Tenho mais de 60 anos de idade e nunca tinha visto isso, né? Porque o que eu aprendi a ver, minha família é imigrante italiana, né? Então vieram da Itália. Qual a principal coisa que esse povo queria, né? Trabalho. Para conseguir dinheiro, né? E aí vinha as consequências de ter o dinheiro, ou seja, comprar propriedade, ter uma casa, dar educação, tarará, tarará. Então, nós viemos de uma geração onde aprendemos isso. E uma geração que pensava mais longo prazo, né? Pensava mais a longo prazo, pensava em ter raízes, né? O meu filho mesmo, quando o meu filho começou a ir para o mercado de trabalho, ele começou a ficar feliz, começaram a aparecer algumas propostas, né? Eu falei, você está numa empresa onde oferece um plano de carreira, né? É uma empresa multinacional, oferece um plano legal, pensa bem nessas propostas que você está recebendo, porque você vai para um lugar que você não conhece ninguém, você vai ser inimigo número 1 de todo mundo, porque ninguém foi promovido lá e você está assumindo. Você pegou a vaga de aquele alguém, ponto lá. Então. E hoje ele é gerente sênior na empresa que ele está, né? Então ele fez já uma carreira e tem ainda bons passos pela frente, mas soube esperar essa questão de... Você vê muito essa ansiedade da turma hoje do para ontem. Tem muito, né? Tem muito. O cara quer trocar por nada. Troca por eu vejo, cara, R$50 no salário. Não, deu 3 meses que terminou a experiência, a pessoa, mas eu vou ser promovido. Cara, pra mim você acabou de ser contratado. Calma, agora a gente agora vai ver. Que começa. Aí você passou na prova agora que vai começar com a maratona, né? Então... isso tudo, a gente nunca teve isso, né? Esse conforto das crianças em não precisar fazer nada. Então, o que a gente vê hoje são crianças e até adolescentes já, acho que já até pessoas aí jovens, né? Na faixa de 20 e tantos anos, que não tiveram a preocupação de aprender nada, de fazer nada, que ao cumprir uma obrigação ganhava um presente, tipo tirar nota na escola, né? Tirava nota na escola, ganhava uma bicicleta, depois passou um pouco, entrei na faculdade, ganhei um carro. Então, assim, ele cumpria uma obrigação dele e ganhava um prêmio por isso, né? Então, assim, eu sou de uma geração que a gente não tinha isso. Quantas vezes eu já ouvi, não fez mais do que obrigação. Por isso que você é um cara batalhador, que está desenvolvendo. A geração é diferente. Então, e aí você tem hoje, desde de pequenininho, você tem uma cabeça diferente. Também tem a questão, não querendo te cortar, mas que a gente nunca teve também, a gente não sabe o que vai acontecer, que é a rede social, né? Que é a comunicação imediata, né? Imediatista, né? Isso a humanidade nunca teve isso. A humanidade nunca teve isso. Você está num carro aqui a 100 km por hora, mandar uma mensagem, uma foto, um vídeo para o Japão, e isso ser recebido ao mesmo tempo lá no Japão, num outro carro, andando a 100 km por hora também, né? Então isso é uma coisa maluca que nós nunca tivemos, né? E que
hoje as crianças, os jovens cresceram já com essa vida, né? Então, isso também eu acho que influencia ali as atividades, né? Você tem gente nova, né? A gente falou principalmente você gosta de pegar o primeiro emprego e tal. E esse é o perfil que a gente vê em muita gente. Só que se a gente está pensando que quando você abre um CNPJ, você não está pensando nos próximos 3 meses, está pensando em perenidade, construir uma história, ter um legado, perpetuar o negócio, né? Acho que ninguém constrói um negócio para ele acabar logo. E aí você tem que traduzir esta mentalidade para uma turma que hoje a gente está falando que, pela velocidade de informação, daqui 3 meses eu quero mudar, porque não... Como que você tem gerenciado essa situação com as pessoas, com os funcionários novos, com essa geração nova? Infelizmente, alguns que são muito ansiosos, porque isso causa uma ansiedade nas pessoas, né? Infelizmente, a pessoa fica até doente por causa disso. O grande problema é a ansiedade. Então, quando causa essa ansiedade nas pessoas, você não tem muito o que fazer, porque a ansiedade tem que ser tratada até de forma clínica, vamos chamar assim, exatamente. Né? Então é difícil você administrar isso tudo. E aí você vai... Então, hoje o nosso trabalho vai em buscar pessoas que não tenham tanta essa ansiedade para você conseguir ter um pouco de tranquilidade de trabalhar isso. Conseguir ter tempo de trabalhar com a pessoa, né? Senão... Essa semana mesmo eu tive uma experiência assim. Um dos nossos colaboradores chegou e falou assim, eu vou tirar férias agora, vou para a Bahia e não volto mais. Aí eu falei, mas você não está pronto ainda. Aí ele não entendeu a minha observação. Falei, vem cá, senta aqui, nós vamos conversar. E expliquei para ele que ele está há 1 ano na empresa, ele aprendeu muito, mas ele ainda tem uma série de aprendizados para a sua vida profissional, né? E aí, mais algum tempo, ele vai ter a condição de trabalhar onde ele quiser, em qualquer lugar do mundo. E aí vai ter emprego, porque restaurante, não sei se você já pensou nisso, onde você imaginar nesse planeta Terra que você for, a coisa mais remota que você já foi passear, pensa aí. Verdade. Não tinha um carinha vendendo lá um negócio para comer, um negócio para beber? Tem emprego no mundo inteiro para você trabalhar em bar e restaurante. É o emprego universal. Você não precisa falar a língua, você não precisa... É verdade. Você não precisa fazer nada. Se chegar lá na Indonésia, na China, né, não sei falar nada de chinês, e fizer um sinalzinho lá pro cara que você sabe trabalhar na cozinha, você está empregado. Então, eu expliquei para essa pessoa que ele precisaria ter um tempo mais para maturar um pouco mais os conhecimentos que ele tinha. E aí, então, ele poderia voltar para a Bahia e aí podia trabalhar num restaurante. Ele vai ter condições de assumir bastante coisa, né? Mas, naquele momento, ele ainda não estava pronto. E aí, graças a Deus, ele ouviu o nosso conselho e falou, não, vou ficar, vou sair de férias, vou para lá, mas volto, vou continuar. E você tem razão. De vez em quando, uma palavra a mais, uma atenção a mais, faz uma diferença Faz, porque você estaria perdendo já uma pessoa, né? Que foi treinada. Não, e a pessoa também está perdendo a oportunidade de ter um crescimento, de aprender. Então ele não iria, vai ficar pela metade de todo jeito, né? Então, esse é o contrário da ansiedade, né? Esse teve... uma parcimônia. De vir, de conversar, entendeu que ele precisaria ter um tempo maior, e aí ele vai, com certeza, se formatar melhor para a vida profissional dele. Eu estou falando de um jovem aí de 20, 21 anos. Novo. Mudando de pato pra ganso, falando de publicidade, marketing, restaurantes. Pegando aí já... Nunca ouvi falar disso. Então, dono de agência... Você estava comentando, né, que você vendeu a sua agência para a equipe, né? Então eles tocaram que continua sendo a sua agência com outro nome agora, né? E aí, como que é fazer publicidade como que é a dificuldade de colocar
gente dentro do restaurante do ponto de vista de marketing? O que você tem feito de interessante? Bom, o marketing, como eu já disse, eu comecei muito cedo no marketing, né? E me desenvolvi bastante, trabalhei muito com a indústria alimentícia. Tá. Né? Tinha restaurante, mas também fiz broto legal, arroz, feijão, aquilo tudo foi eu que fiz. Legal. Né? Empresas de proteína, frigorífico, de carne, de frango, de bovino. Nossa, trabalhei muito com o mercado, Indústria mesmo. com a indústria. Então, eu já aprendi desde cedo que é necessário, né? Essas coisas são necessárias para a vida de todo mundo. Então, é só você levar isso para as pessoas de uma forma que seja agradável, né? Porque um prato de arroz e feijão é um prato de arroz e feijão em qualquer lugar, né? Agora, para você mostrar que o seu arroz e o seu feijão é bacana, que você tem um ambiente legal, então você tem que trabalhar outros elementos para mostrar para as pessoas que é bacana. Se for um bar, né? A gente pega o exemplo do Dinão, né? Tem um bar hoje super bacana. Super bacana, atrai muita gente. E para bar, cara, a cerveja que ele vende lá é a mesma cerveja que ele vende, que todo mundo vende. Por que a galera vai na comprada dele? E por que ele é o cara que mais vende Amstel no Brasil, né? Porque ele está oferecendo alguma coisa a mais, né? Ele está levando para as pessoas uma forma de ter um ambiente bacana. Então, a publicidade vive disso, né? De você mostrar experiências para as pessoas que seja um pouco mais do que produto, porque o produto é muito simples, né? Então, quando a gente fez, por exemplo, feijão broto legal, né? Pô, qual a diferença de feijão, cara? Não tem diferença nenhuma de feijão, né? Aliás, eu lembro quando começou as campanhas do Broto Legal, ninguém fazia propaganda de... Não, eu tenho um amigo... commodity, arroz é commodity, feijão é commodity, e depois eu tenho um amigo que ele é amigo da família lá da Broto Legal. E pediram para ele tinha agência de propaganda. Escuta, você não quer fazer propaganda? Não dá para fazer propaganda de feijão. E ele me conta isso, ele me contou isso, ele me conta isso toda vez que a gente se encontra. Ele fala, pô, me ofereceram isso e eu não quis. E aí você foi lá e mostrou que dava para fazer propaganda de feijão, né? E o que nós fizemos nessa época? Nós mostramos que o feijão era um produto que bem tratado e era diferente do outro, porque o outro não era tão bem tratado e tudo mais. O restaurante é a mesma coisa. Nós tínhamos, há um tempo atrás, tínhamos muitos veículos de comunicação. Então a gente tinha revistas. Em Campinas tínhamos aí umas 10 revistas boas para se anunciar. Nós tínhamos jornais, né? Aliás, o primeiro anúncio colorido no Correio Popular foi da Retorno. Ai, que legal. Legal. Então nós tínhamos jornais, tínhamos revistas, um mercado de áudio, no caso rádio, muito forte, porque você não tinha esse monte de mídia que você tem hoje de áudio, né? Spotify e tal. Então você tinha que ouvir rádio. Para rádio, para televisão, para revista e para outdoor. Você tinha, mas você tinha como fazer isso, né? E hoje você não tem. O mercado hoje é muito restrito a nível de meio de comunicação. Você tem a rede social, as duas redes sociais ali que tem um pouco mais de relevância, e o resto é muito difícil de se fazer, né? Como a gente estava conversando. Você imagina se você abre um canal de TikTok para falar de restaurante, né? Você vai conseguir conteúdo, você vai conseguir inventar histórias bacanas para manter o seu canal ativo e ser interessante. É muito difícil. Você tem que produzir muita coisa. Não que vai ser impossível, mas é difícil. Você vai investir muito mais tempo nisso, né? É difícil. Vai investir tempo, vai investir dinheiro. E não se sabe, porque você vai lá, A diferença que você tinha antigamente, quando você anunciava numa revista, você sabia onde é que sua revista chegava.
Por exemplo, você ia lá e anunciava numa revista de um clube, tá? Que era comum ter, todos os clubes tinham as suas revistas. Então você sabia que você estava conversando com o associado daquele clube. Hoje você vai na rede social, é um mundo. Você não tem limite, você não tem... Dá para você conversar com todo mundo pessoalmente, só que você tem que produzir conteúdo para todo mundo. Para todo diferente. mundo. E aí brigar na audiência, que é muito difícil. Porque se você for colocar, você, Matheus, quantas empresas você já curtiu no Instagram? Quantas empresas você segue no Instagram? Cara, não sei quase nenhuma. Você não segue? Eu vejo um monte de coisa, mas não tá, mas nem curto, nem vejo. Então, sigo. Mas e aí? Você não cria vínculo com ninguém. Bom ponto. Você entendeu? Você não cria vínculo com ninguém. Você vê. E aí, se eu perguntar para você o que você viu há 2 minutos atrás? Não sei. Tem que ser um negócio muito mais momentâneo, né? Tipo, eu sou impactado de vez em quando por algum restaurante ou alguma coisa, mas, cara, ele só vai surtir efeito se naquele momento... É o momento que o cara, tipo, puta, tô pensando em sair com a Aline pra ir jantar. Então, Aí, eu vou lá na Bonelli, que eu acabei de ver a pizza, achou legal e vou. Então, você, além de acertar o público, a mensagem, você tem que acertar o momento do cara pra ele estar apto pra consumir tua mensagem, né? Então, por exemplo, eu tenho um produto... você tinha um jornal, você abria e ficava com aquela foto. Então, hoje... você tava lá, tava no jornal, você punha frequência, ou seja, você estava ali 2, 3 vezes por semana, as pessoas, a chance de você atingir o seu público era muito grande, né? Eu tenho um produto diferenciado, né? Que é uma pizza sem glúten, tá? Então, legal. É um produto realmente diferente, que não é todo mundo que tem, não é porque é da gente, mas com a qualidade que a gente faz, com sabor, tal. Então, e a gente já está fazendo esse produto tem algum tempo. E é muito comum as pessoas... Ah, mas vocês fazem pizza sem glúten? Ai, como é que é? Ah, é assim. E você então, comunica isso direto constantemente, e mesmo o cara que está lá no restaurante que é assíduo não sabe o que constantemente a gente, claro, tem que comunicar porque a comunicação se perde com muita facilidade. É o que você falou, você não lembra do que você viu há 2 minutos 3 atrás. 3 passadinhas de celular para trás, nem 2 minutos. Então, três passadas. Isso tudo atrapalha a comunicação do seu negócio. Então você tem que ter uma comunicação muito ativa. Então, eu dei essa volta toda só para concluir isso, tá? Tá presente sempre. Você tem que estar presente sempre para o seu público acompanhar aquilo que você está fazendo. Então, vocês, por exemplo, lá no Benedito, fazem um trabalho bem legal, que é uma constância, ação diferente, faz um cardápio de um jeito, diferente. Aí muda o cardápio, faz então isso vai mantendo ali. Dá um trabalho para ficar fazendo isso. Vou falar porra, não, mais um trabalho, cara. Mauro, temos que fazer, caralho, Matheus, de novo, Mauro, tem que fazer de novo. Então, tudo isso vai dando, né, um trabalho. Então, a gente, para fazer um sabor de uma pizza, você faz a pizza, testa ela, deu legal, tal, tá bom, você começa a trabalhar com ela fechado, né, assim, só com o cliente, mas você trabalha, tem uma boa repercussão, tá bom, então você tem que mudar, fazer toda aquela comunicação para que as pessoas possam ver que você tem ali um sabor diferente e chegue e experimente, tá? E às vezes tem até um nome, né? O nome da pizza faz diferença. Então nós lançamos uma pizza que era uma marguerita, mas com mussarela de búfala. Tá. Que dá uma diferença extraordinária no sabor. É outro produto, não mussarela. E criamos um nome italiano, bonito e tal. Não vendia nada. Não vendia nada. Mas a pizza era muito boa, né? Aí falei com a Bárbara, com a minha filha, falei, Bárbara, a gente precisa mudar isso aqui. Ela falou, vamos botar marguerita de búfala. Porra, marguerita de búfala. Tá bom. Botamos o nome da pizza, marguerita de búfala. Começou a vender. Cara. A pizza é a mesma,
não mudamos nada, não fizemos, fomos fiéis ao que era. Só mudou o nome. E que é o produto, né? Ela é a marguerita, só que ela é feita com mussarela de búfala, que dá uma diferença. E aí as pessoas entendem o que é. Ele olha no cardápio, marguerita de búfala. Enfim, você já conclui o que seja. Você está falando um negócio que é interessante a gente falou um pouquinho mais cedo de, cara, pra você ser dono de restaurante, você tem que estar perto. Pra você gerenciar pessoas, você tem que estar perto, né? E pra você perceber essas coisas, você tem que estar perto. E não tem... E o estar perto, eu acabei de traduzir aqui, eu tô até raciocinando junto, porque assim, se você tá perto, você consegue entender melhor, porque não tem regra pronta. Então tem restaurante que você tem que botar um nome... Aquele prato, se está com um nome diferente, você consegue precificar e ter uma margem legal. E se você está com um nome mais simplificado, você não precifica. Só que em contrapartida, dependendo do produto, você precisa explicar para o cara já o que é. Então, vou dar um exemplo. Cara, eu vou em umas pizzarias diferentes, eu não entendo o nome da pizza, eu fico pé da vida, aí eu falo, eu vou normalmente com o meu irmão, Mauro, escolhe aí, vai, porque tipo, até eu ler todos os ingredientes, porque pizza para mim é os sabores tradicionais. Hamburgueria. Cara, eu vou nas hamburguerias e eu fico procurando, cadê o X-Bacon salada? Eu só como X-Bacon salada. Eu vou te dar outro exemplo. Eu vou te dar outro exemplo real que nós tivemos. Nós lançamos uma pizza chamada sbriciolata. Sbriciolata. Né? O que é? Sbriciolata em italiano é esfarelada. Né? Tá. Então era uma linguiça esfarelada, né? Uma linguiça diferentona, bacana e tal. Também não vendia nada, né? Colocamos pizza Bragantina, né? A referência da linguiça de Bragança. Todo mundo entende e começou a vender a pizza. Então, a comunicação hoje é isso. Você tem que cuidar de todos os detalhes. Você tem que estar perto para você saber como que o teu cliente vai... Cara, o que ele está procurando? Ele vai absorver aquilo como? Então, e aí tem um monte de exemplos desse que às vezes só você mudar o nome do produto, o produto já passa a vender, né? Fica a dica aí já então. Pega o teu Wellington e chama ele de Mateus, o meu bife Mateus. É que nem o molho da casa. Em alguma coisa pode ser que funcione, mas normalmente a gente tem que explicar já o que é, né? Não, mas é um ponto interessante. Então, a comunicação do restaurante está muito ligada a esses detalhes hoje, né? Legal. Precisa estar muito atento e acompanhar, porque só a rede social, infelizmente, ela é... Mas você sabe que eu acho que, cara, ela está desenhada, principalmente, a gente está falando aí de Instagram, Facebook, o X, né, o Twitter, o antigo Twitter e tal, ele está feito de uma maneira que seja tão efêmero para a gente que hoje, o que a gente gasta em restaurante com tráfego pago, com esse tipo de coisa, com a comunicação, ele é feito de uma maneira que você tem que ficar toda hora realimentando. Então, tipo, ou você cria muito volume, ou de conteúdo, né? Que a gente falou, cara, tem que ter lá quase que uma agência dentro do restaurante para fazer conteúdo para você contar teu restaurante, né? Ou você tem que acertar muito bem a mensagem, né? Senão a mensagem passa despercebida e o cliente não comprou a tua ideia, não comprou o teu produto, né? A questão da comunicação ser muito diluída, né? Então, ela é diluída demais. Então, você ali dilui tudo, né? E ainda quando você coloca o tal dos... como é que chama? A programação lá da rede social, né? Esqueci o nome agora. Tráfego pago? Não. A própria algoritmo. Tá. Quando você coloca o algoritmo da rede social no meio disso tudo, porque você está querendo comprar microfone, e você dá uma olhadinha lá em microfone, ou seja, a rede social vai ficar te oferecendo microfone e não vai te oferecer restaurante. Você esquece o restaurante, não, ele vai oferecer microfone, aí ele vai oferecer pedestal, 70 tipos de microfone, aí ele vai oferecer o pedestal, aí ele vai oferecer a caixa de som, aí ele vai oferecer, enfim,
a próprio algoritmo já é programado para que isso aconteça, né? Não, mas eu acho que é isso que torna mais efêmero, porque você tem que ficar toda hora comunicando, porque toda hora a atenção que você ia capturar do seu cliente é capturado pelo ambiente todo. E você tem um monte de interesses ao longo de um dia, por exemplo, que seja de um dia, né? Você vai procurar um monte de assuntos que às vezes você tem interesse, sei lá, uma coisa para tua filha, uma coisa pro teu restaurante que seja, enfim, você é alavancado por uma gigantesca onda de coisas grande, né? E a comunicação do restaurante vai ficar por ali, naquele meio, em algum lugar. Por isso, você tem realmente que ter uma preocupação constante de levar a sua comunicação para o seu público e para que ele possa entender de forma muito ágil, muito direta, muito objetiva aquilo que você está querendo levar para ele, né? Se você quer fazer um happy hour, né? Pensar em bar. Vou fazer um happy novo. Né? Se você não matar aquela preocupação assim, né, em 2 segundos... Cara, você vai capturar. Se não capturar rápido o interesse do cara, passou. Já foi. Né? O cara vai fazer o rap em outro bar. Silvio, estamos chegando no final e aí a turma sempre cria algumas coisas diferentes aqui. E dessa vez chama Bonelli em 3 palavras. Então, eu vou te falar 3 palavras e... você tem que responder para cada palavra uma lembrança curta ou uma experiência marcante que você viveu durante a tua história do Bonelli. Então, por exemplo, eu falo atendimento, você pode falar, cara, clientes que viraram amigos. Então, eu solto a palavra, você tem um tempinho para pensar e já conta qual que foi uma lembrança ou uma experiência. Não ia sair de graça. Para nós dois, que cada hora. Aí a hora que eu pego a ficha é outro negócio. É legal essas coisas. Equipe. Primordial, bacana. Inovação. Constância. Inovação tem que ser sempre direto. Por mais que você faça o arroz, feijão e macarrão, mas tem que ser feito. Dá para fazer publicidade de feijão. Dá. Atendimento. Experiências. O atendimento tem que ser experiências, né? As pessoas têm que entender o seu atendimento de uma maneira que ele nem perceba. Legal. Para terminar, já vamos estourar aqui, mas eu queria que você contasse para mim do comediante. Como que deu branco agora? Do Ari Toledo. Como que era o Ari Toledo fazendo a experiência? Como que era a experiência do Ari Toledo? Graças a Deus, ele gostou muito do nosso restaurante. Legal. E fazia questão de ir para lá quando ele vinha aqui na região de Campinas. E aí o Ari chegava, ele entrava, a gente tem a pizzaria ali. Pra quem não sabe, de novo, o Ari Toledo é um comediante clássico brasileiro, uma lenda. E a gente tem a pizzaria na entrada da loja, né? Então ele parava ali na pizzaria, já contava umas 3 piadas de pizzaiolo para os pizzaiolos, né? Aí ele encontrava um garçom, já contava uma piada de garçom para o garçom. E aí, enfim, ele via uma pessoa usando uma roupa vermelha. Ele já fazia piada. Ele continuava o show dele. As pessoas sentavam em volta dele e ele continuava contando piada. Por mais ali uma meia hora. Aí que ele se tocava que ele tinha que jantar. Aí ele falou, peraí, preciso de comer alguma coisa e tal. Aí jantava. Então ele foi uma pessoa que marcou muito por essa espontaneidade dele, de realmente fazer aquilo que ele mais sabia fazer, que é contar piada, né? Viver com o público. Se divertir fazendo isso, Se divertir fazendo isso. E eu já tive alguns artistas que foram lá, chegaram com boné, óculos escuro, de noite, 11h30 da noite. O cara chegava com um óculos escuro, boné, tampando o rosto, sentava no cantinho, né? Não lembro nem o nome deles. Então. Gente, estamos chegando no final. Esse episódio está saindo no ar no dia 14 de abril.
a gente vai ter o próximo encontro de negócio no dia 25ª edição, no dia 29 de abril. Então, final do mês de abril, a gente vai ter o próximo encontro de negócio. Já temos fechado quem que é? Marcelo Politi. Pode falar já? Vai ser o Politão, Marcelo Politi, amigo. Então, cara, façam as suas inscrições. Está lotando todos os encontros de negócio. A gente, inclusive, está começando a ter que falar não para a turma, porque não está cabendo todo mundo. A gente teve aí no começo do ano, o primeiro foi Marani, cara, já lotou, o Silvio estava lá, foi muito bacana. Então, cara, venha para os encontros de negócio, escute nossos podcasts, curta, compartilha, vai lá no Spotify, podcast Abrazel RMC. Vai ter este papo nosso aqui, Silvio, tem um papo de várias pessoas, pessoal vindo aqui contar de gestão, contar história. Posso trabalhar? Por favor, manda bronca. O encontro de negócios, ele é o nome perfeito, porque além da palestra, o que é muito bom é trocar experiências Exatamente. Com as pessoas, é conhecer, conversar, falar de problemas e de soluções na convivência. Então, acho que isso é mais rico do que, às vezes, a própria palestra. Não que a palestra não seja, claro, as palestras sempre são muito boas, né? Sempre escolhidas, bem escolhidas, mas a vivência de você estar ali, de você conversar, de você trocar ideia sobre determinados assuntos é maravilhoso. Pensa assim, na tua história, quantas vezes você precisou tirar uma dúvida com alguém sobre o teu negócio, a pizzaria, e você tinha o Mário do teu lado, cara, puta, Mário, aconteceu isso, como eu funciono aqui, que eu faço? Puta, faz assim, assim, assado. Cara, você tinha um sócio que podia fazer isso contigo. Hoje, cara, pode ser que o cara não tenha um encontro de negócio. Imagina você ter a chance de puxar o Silvio pro lado. Silvio, cara, me conta aí, que nome de pizza diferente que você já fez? E, cara, tô sofrendo e de repente você, puta, troca, bota marguerita de búfalo ao invés de como que chamava? Cara, que muda a história do jogo ali, por causa do nome, entendeu? Isso ajuda bastante, né? Desculpa aí atrapalhar. Não, pô, não, eu que acabo me enfiando aqui, eu empolgo com as coisas. Silvio, quer passar uma mensagem aí para a turma, para os associados da Abrazel, para a galera que está começando? Tem muita gente aí que tem pouco tempo de restaurante, vários desafios. Eu acho que a primeira coisa que eu falo para todo mundo é que um bar, um restaurante é, acima de tudo, em primeiro lugar, uma empresa. Muito bom. Então você tem que tratar como uma empresa, tem que pensar como uma empresa. Eu vou fazer para os meus amigos. Não faça. Compra uma chácara, leva os amigos para lá, contrata alguém para cozinhar. Não pensa, não mistura as duas coisas. Então, restaurante, bar é empresa. Precisa ser tratada como empresa. Tem CNPJ, paga imposto, tem gente trabalhando, tem obrigação social. Então, isso é... Tem imposto para pagar. Extremamente necessário você saber que você está... É uma empresa, né? E aí, as consequências disso é sempre muito verdadeira, porque você, por exemplo, você tem que ganhar cliente todo dia. Por quê? Porque você vai perder cliente todo dia. Isso é lei da vida. Então, não adianta, hoje eu lotei, né? Trabalhei com fila, muito bom. E amanhã? Tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. Maravilha. Silvio, obrigado de ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado aí de não só estar aqui no podcast, mas de meter a mão na massa, do pré-Abrazel com Convention, com a BAP, cara, de ter vindo aqui ajudar a gente... A gente, todo mundo, né, da associação, a botar a Abrazel aí de pé. E, cara, muito sucesso. Espero que mais 20 anos aí, que você consiga... Você tá com a tua filha trabalhando contigo, né? Então, cara, consiga também passar o bastão para curtir um pouco a vida também, porque a gente sabe que o dono de restaurante trabalha pra caramba, né? E muito obrigado, cara. Eu que agradeço e tô sempre disponível, tô sempre participando no que for possível, eu tô aí, tá bom? Obrigado. Obrigadão. E galera, lembrando, dia 29, Marcelo Politi no Encontro de Negócios. No dia 14, hoje, né? Hoje é dia 14, porque a gente grava antes, então eu sempre dou essas gafes, normal. Mas escute o podcast, vai no Spotify, YouTube nosso.
E se você não é associado, tá perdendo essa chance aqui, viu? Então, bora voar, venha para Brasel e até a próxima.